Olá, amigos do canal. Vamos lá, estamos aqui então começando uma gravação referente a um estudo que fizemos no dia 31/3/2021 desse projeto, que é o projeto Evangelização Infanto-Juvenil Amor e Luz, da grupo de estudos da UEFA, que é a União Espírita Francisco de Assis, a qual nós representamos. Eu sou Herbert Oliveira. Eu sou a Cíntia Borges. E nós, então, daremos início ao estudo referente ao capítulo 7 e 8 do livro Evangelização no Mais Além. Lembrando que aconteceu, né, esse evento, só que por problemas técnicos a gente teve que regravar, por isso que a gente está fazendo essa gravação. Exatamente. Então, vamos lá. Começamos, então, sempre todo o trabalho de reunião espírita, né, com uma mensagem, e nesse estudo nós selecionamos mensagens do livro Evangelização na Regeneração, que é o tema do estudo do próximo estágio que a gente está planejando para esse ano. A Evangelização na Regeneração é um volume, é uma coleção de 4 volumes, e aqui nós estamos com a mensagem do fascículo 1, página 57, que é a persistência e teimosia. Persistência é a virtude dos que não desanimam de lutar, diante dos obstáculos que a vida oferece ao nosso caminhar. Teimosia é a característica dos que, por questões de vaidade, não discernem o momento de parar, esquecendo o crivo da caridade. Persistência é a irmã da boa vontade, é a luta por um bom ideal, tem parte com os bons sentimentos, jamais compactua com o mal. Teimosia é a filha do orgulho, de quem não admite estar errado, mesmo diante das evidências, e sabendo estar enganado. A teimosia nos caminhos da vida leva ao engano, ao sofrimento. A persistência nos objetivos nobres leva ao êxito, propicia conhecimento. Em seus caminhos, aprenda a discernir o que é teimosia e o que é persistência, pois somente a segunda opção trará paz à sua existência. Lúcio de Abreu. E a prece agora é uma música selecionada da apresentação em que a Janaína Farias deu uma entrevista sobre justamente as obras do seu Lúcio de Abreu. E essa próxima música é uma música que eu fiz em parceria com o amigo Sandro Nadini. O nome dela é Educai. Mais ou menos assim. Vamos lá. Verdadeiro amor, evangelizai, vai e conte tudo aquilo que ele ensinou. Como o coração de todos precisa de amor, vá, busca e educai, evangelizai a todo aquele que o mestre aqui revelou. Esse trabalho é importante, faça com amor, vá, busca dos corações e educai.
coração de todos precisa de amor. Vá, busca e educai, evangelizai a todo aquele que o mestre aqui revelou. Esse trabalho é importante, faça com amor. Vá, busca dos corações, evangelizai, vai e conte tudo aquilo que ele ensinou. Como o coração de todos precisa de amor. Vá, busca e educai, evangelizai a todo aquele que o mestre aqui revelou. Esse trabalho é importante, faça com amor. Vá, busca dos corações e educai. Vá, busca dos corações e educai. Que prece, hein, gente? Essa música é Maravilha, uma né, prece. Cíntia? E fala tudo que a gente vai falar hoje, né, Herbert? Da questão da semente, da evangelização. Hoje vamos adentrar Isso. Só uma coisinha, efetivamente. volta um pouquinho só. Aham. Isso, só para reforçar que essa música foi apresentada no canal Práticas Pedagógicas da Evangelização da tia Cris, nesse evento maravilhoso onde ela recebeu a Janaína Farias, só para reforçar aí, né? E ele apresentou no começo, mas a música é Educar, que evangelizador adora saber o nome de música e tal, não precisa voltar ao vídeo, tá ali, ó, em cima, ó. Educar, e os autores são Sandra Nadine e Rodrigo Mendes. Isso, é importante falar que também a gente vai estudar a tia Cris forneceu para a gente, né, a possibilidade de estudar essa live, e a gente vai estudar na aula 10, né, que também está aqui nesse playlist, para quem está aí acompanhando, né, desejar, só para saber que, né, tá mais para frente esse trabalho que a tia Cris fez de uma maneira excelente aí para a gente saber um pouco mais sobre a autora, né? foi um presente. Foi um presente, a gente não esperava esse presente e veio assim Foi no cheio meio com o do nosso estudo. trabalho. Foi no meio do estudo, E hoje a gente vai Legal. trabalhar os capítulos 7 e 8, que são extremamente densos, né? Por isso que são só 2. E como a gente está falando, a música fala, né? Aqui eles começam efetivamente ao trabalho, né? Depois de muito estudo, né? Nesse capítulo, eles vão adentrar, né, ao trabalho de evangelização especificamente. E nos capítulos anteriores, a gente viu o curso preparatório no mundo espiritual para ser um evangelizador, a chegada antecipada ao centro espírita, né, da equipe espiritual, como eles chegam antecipadamente nas casas espíritas, a preparação da aparelhagem, né, que a gente ficou tão impressionado aí com a aparelhagem que eles usam, né, no centro espírita com as crianças, com os evangelizadores e com todos os trabalhadores da casa, né, e a equipe de construtores que faz tudo isso, né, e observamos também que esses equipamentos disponíveis para o trabalho, como que eles atuam, né, em nós encarnados aqui na Terra, além da importância da vigilância da conduta na vida, né, do nosso dia a dia, para a gente poder evoluir e para poder ter uma conexão melhor com os amigos espirituais, né, que se encontram aí nessa equipe, ajudando os encarnados, né, facilitando esse intercâmbio da vida espiritual e com a nossa vida no dia a dia. No capítulo 6 ainda, né, continuamos ainda falando da grandiosa consonância do trabalho, né, do Mestre Jesus e o quanto isso é importante para o trabalho efetivo da evangelização nas casas espíritas. Então, agora, finalmente a gente adentra ao capítulo 7, né, onde veremos o trabalho do mundo espiritual e os encarnados trabalhando em parceria ali, né, e essas atividades que acontecem ali, quando a Aninha, né, e o Lúcio chegam no centro espírita, é numa salinha de crianças de 5 a 6 anos que se reúnem com uma evangelizadora que está lá. Né? Então, o capítulo 7 começa assim, eles chegando nessa reunião aí com as crianças pequenas, e eles observando ali a situação. As atividades são iniciadas, como sempre, com uma prece feita pelos encarnados e, olha que legal, intuída pelos mentores espirituais do plano espiritual que estão ali do lado, né, intuindo para melhor fala para aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão ali.
No plano espiritual, a vibração, ele comenta muito, muito legal, né, Herbert, que é muito equilibrada essa vibração, né, no plano espiritual, diferentemente dos encarnados, que de modo geral estão inseguros e vacilantes, né, que a gente tem visto aí desde o começo do livro, quanto eles reforçam essa questão da nossa invigilância, insegurança, né, da dificuldade de entender a grandiosidade desse trabalho. E aí, então, eles fazem a prece, e olha que bacana, a irmã encarnada que dirigia a aula, ela foi inspirada a recitar uma oração, e pedia para as crianças repetissem, né? Eles falam muito da prece repetida, a gente tem usado também, né, Herbert, nos nossos encontros com as crianças, essa prece repetida para criar o hábito, né? De como agradecer, de como louvar, de como pedir, né? E cantar uma música, que é uma coisa bem importante que a gente vai falar daqui para frente, que canta uma música em relação à imortalidade da alma e sobre o livre-arbítrio. E a Aninha fica impressionada com o efeito da música. Vamos para o próximo slide. E, ó, só para vocês terem uma ideia da complexidade desse capítulo, a gente fez uns subtítulos para a gente entender melhor o que acontece. São vários assuntos, né, que se interligam ali no meio. Então, primeiramente, nessa parte do capítulo, ela fala das vibrações das músicas, né, com o objetivo sublime, né? Então, essa música que ela cantou, como a Aninha descreve, né, e o Lúcio, né, traz para a gente, se encaixa nas vibrações da prece, produzindo uma atmosfera espiritual com efeito muito suave de luzes e cores, que parecia tomar toda a sala. E a Aninha pergunta, o que é isso, né? E aí o Lúcio diz que são vibrações, né, com objetivo sublime, e aliado a isso com a prece coletiva. E olha que interessante, cada um recebe aquilo na sua condição, tendo aproveitamento emocional e psíquico. Então, veja, quando a gente fala que Deus está sempre nos dando oportunidade, como que a gente vai sentir? Depende de quanto a gente se liga a essa espiritualidade, né, Herbert? Sim, você sabe que aqui, Cíntia, me faz lembrar muito, com o início dessas lives nessa pandemia, né? O ano passado, a Semana de Arte Espírita teve com a abertura do Haroldo Dutra, e ele comentou justamente um trecho de um livro que agora não vou lembrar que o Emmanuel relata a questão da arte espírita, né? Que não precisa ser espírita, kardecista, né? Ele fala que o espírito, quando ele está envolvido com a arte, ele consegue tocar a alma do outro. Isso ficou muito gravado na minha mente. Se vocês puderem ver, essa entrevista tá na Procura Semana de Arte Espírita do ano passado, que tem a live lá, a abertura, o Haroldo falando a questão a questão da sensibilidade da evolução do espírito que está envolvido com música, com encenação, com arte de pintura, de forma geral. Na verdade, ele está num estágio que ele consegue tocar dentro no nosso estado mais íntimo, né? Isso ficou bem claro agora com tudo que a gente vai ver com o desenrolar da prática da música nessas aulas aqui, né? Vai totalmente de encontro ao que o Lúcio traz, né, no livro. É muito impressionante, assim, como as coisas se interligam, né? A espiritualidade está em todos os lugares, mandando a informação, né? Cabe a nós fazer toda essa ligação e falar, olha, tá aí o caminho, né? E eu vou falar para você, no início, quando eu já ouvi essa música várias vezes, né? Até para escolha, né? Quando eu vi a primeira vez, fiquei encantada. Mas você sente uma ressonância no corpo, assim, né? Que é impressionante. Porque a letra fala do quê? Da questão da semeadura mesmo, né? O que a gente faz aqui o tempo todo. Então, eu estou impregnada ainda da hora da música, né? Ela é uma prece mesmo, né? É uma Não precisa prece. de prece, né? Não. É uma prece ainda com muito mais efeito, né? Que entra efetivamente na sua alma, assim, de uma maneira que é incrível. Grava, né? É, Impregna, como diz o seu Lúcio. Impregna. E aí, então, aí no livro, a Aninha fica impressionada com o efeito que a música causa no ambiente, ela vem da visão espiritual ali, né? E que, olha que interessante para nós aqui encarnados, se ela soubesse disso, teria cantado mais em sala de aula,
Será que você né? também teria, Cíntia, cantado mais nessa aula? Eu já cantava, porque eu sou uma pessoa musical, Mas você né? cantaria mais. Mas eu cantaria Mais, mais, né? né? Eu vou até fazer aula de canto para aprender a cantar direito, para não estragar o ouvido Ó, das crianças. nem dos espíritos, hein? Nem dos espíritos. Ah, os espíritos são muito gente boa, eles encaram, né? São gentis, né? São mais É, gentis do que eu, né? é, Desculpe. é. Vamos lá. Ai, ai. Então, olha lá, a gente falando da questão da semeadura, né? Essas imagens aí que a gente traz. A Aninha continua falando, né? Desculpa, a evangelizadora encarnada começa a falar com as crianças ali, a Lúcia e a Aninha observando, e ela usa materiais simples para falar com as crianças. O que ela usa? Semente, desenhos de árvore. Para quê? Para trabalhar da liberdade do plantio e da colheita consequente. Então, somos livres para plantar o que quisermos, mas a colheita é consequente sempre da plantação, né? Então, aí faz alusão para as crianças de 5 a 6 anos da importância de entender o livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Enquanto levava ela falava e levava essas imagens para as crianças, eram projetadas, olha só, espiritualmente, esses painéis, né, que a gente tentou reproduzir aí nesse slide, com imagens elaboradas, com ideias para o evangelizador, né, conectando tudo ao longo da exposição que ela fazia para as crianças. E a Aninha, a Aninha pergunta, né, como essas imagens estão sendo produzidas principalmente pelo evangelizador? Olha que interessante. Ele fala sim, né? Quem desempenha o papel de roteirista é o evangelizador, cabendo a ele o entrelaçamento das ideias que são expostas. Ou seja, se eu não estudo e se eu não me preparo para a aula, provavelmente a espiritualidade não vai ter, provavelmente não, né? Com certeza a espiritualidade não vai ter da onde tirar de você para projetar na sua mente, né? Para ficar mais claro. Perfeito. E dá uma reforçada aqui, Cíntia, que a gente fala disso no capítulo anterior, se não me engano, no 5 e no 6, dos painéis luminosos, que os Sim. equipamentos que a Cíntia falou no começo, na abertura da exposição, é justamente alguns desses equipamentos são os painéis luminosos, por isso a representação em vídeo é feita nesse slide, para entender que eles assistiam tudo ao vivo, ali com os encarnados, e tudo que era projetado era de forma energética, né? A gente não sabe nem explicar, não tem condições de explicar se era plasmado, ou como que era feito o pensamento, mas são painéis luminosos que eles citam lá no começo, lá nos capítulos 4, 5 e 6, que a gente falou aqui, inclusive nas lives anteriores. E vem de encontro aquilo que a gente fala da questão de que tudo que a gente tem aqui é uma cópia mal feita da espiritualidade, né? Quando o Chico Xavier escreveu o livro que apareceu os painéis que o André Luiz trouxe, todo mundo ficou chocado com aquilo, falou, meu Deus, como pode, né? Então já era, hoje a gente tem o touch lá que todo mundo faz facinho, né? E os Provavelmente era moldes, touch. e os moldes de medicina que o André Luiz vê também O na 3D. espiritualidade em 3D, assim, é um negócio fora do É, comum. Então a gente é, não consegue mensurar aqui. mensurar, né? Tem a impressora 3D que está aí, né? Segundo, eu li uma É, vez, eu não sei onde foi, que livro, mas eles falam que a questão do transplante, por exemplo, vai estar ligado a essas máquinas, porque a gente ainda vai ter tempo para descobrir a questão da rejeição a corpos estranhos dentro da gente. Então, a gente vai começar a usar máquinas biônicas, né? Em órgãos que né? têm problema, Olha né? o Já homem tem. de 6 milhões de dólares, hein? O coração já está aí, né? O É, HC já tem um protótipo dos tecidos, corações aí, né? tecidos, muitos tecidos, muita pele, tem muita coisa já envolvida. Sim, sim, sim. Então, né, já é né, uma pontinha do que vamos ver aí nos próximos anos. E aí E os aí, temas complicados, a Aninha fica ali só observando, e o que que ela faz? ela fica ali, que a gente não pode perceber o quanto as coisas são possíveis mensurar, né? Dentro desse trabalho da espiritualidade. Aí ela Não fala pode ser assim, medido não ainda, pode né? ser medida, né?
Aí ela faz uma pergunta muito legal, que eu também faria se eu estivesse lá do lado do Senhor Lúcio. A gente já Que fez aqui. Como que essas crianças fixam determinados temas e é tão complexo, né? A gente estuda a parábola do semeador hoje com tanta dificuldade, às vezes perdendo pedaços ali, né? E aí o Lúcio fala que o conteúdo moral será fixado de maneira indestrutível nos arquivos psíquicos do espírito. E para isso existe um grande trabalho dos servidores no plano espiritual, né? Para esse esforço íntimo e o esforço íntimo do próprio espírito, né? Porque a gente está falando de criança, mas a gente está falando de espíritos milenares, né? Então, está ligado ao esforço do plano espiritual, ao esforço do indivíduo que está encarnado, né? E à vontade do evangelizador que está lá intermediando essa situação naquele momento, né, Herbert? Ô, Cíntia, é igual um aluninho falou outro dia, é para sempre. É para sempre. É para sempre, né? Então, eles começam a comentar a questão do ensino moral, né? Como isso se processa nessa questão tão interna do espírito, né? E aí ele fala uma coisa bem interessante da questão de que, às vezes, o evangelho bem administrado pode causar situações de dor física, devido a conflitos da própria criatura. Olha que legal, sabe aquela criança que fala, ai, não vou no centro espírita, não vou para ali, eu chego lá passar mal, começa a ter umas, né, fica agitada. Então, às vezes, muitas vezes, conflito do próprio espírito, que não quer, ou tem dificuldade, né, ou de se pedir perdão, né, a gente sabe que, nossa, o maior perdão que a gente dá é para nós mesmos, né, nas nossas próprias dificuldades. Então, olha só, então quando aquela criança está agitada, você pode falar, pode ser que ali tenha um espírito ainda com dificuldade de olhar para o evangelho sem sofrer, porque é um sofrimento se olhar o tanto quanto que você fez de coisa que poderia ter sido diferente, né? Então, o olhar do evangelizador é muito importante nesse momento, né? E vai do evangelizador compreender e ter essa sensibilidade, né? Como a gente vem falando aí, a questão da observação, né? O quanto a gente não fala da questão da observação no nosso trabalho de evangelização aí. E a Aninha fica perplexa como isso é complexo, né? Então, aí ele fala, pode dar até dor física, né? Dor de barriga. Então, tem que estar sempre atento aí, evangelizadores, né? Nós, né, Herbert? Quer completar alguma coisa aí? Então, são palavras de Eurípides Bassanufo também, são aqueles espíritos mais resistentes, né, Isso. à evolução moral. E não porque eles não tenham moral, é porque eles vêm já de uma existência milenar. Sim. Então, agora não vai ter escapatória. O que acontece aqui é que a gente tem que lembrar na sala de evangelização, que é a situação que eles estão encontrando, muitas vezes a gente tem aquela situação. Eu lembro que nós comentamos bem isso, né? Lembrando que se você está aqui agora vendo esse vídeo, é porque nós gravamos e o grupo de estudos que foi feito esse vídeo deu problema técnico, então a gente está deixando aqui registrado. E na ocasião, o grupo de evangelizadores que tinha aqui com a gente comentou muito aquela criança que fica saindo da sala de aula, toda hora quer ir no banheiro, quer ir beber água, e é inquieta, e atrapalha o amiguinho, e levanta, e não quer fazer atividade, quer fazer outra coisa. É nesse momento que a gente tem que lembrar dos ensinamentos que a gente está tendo aqui, e acolher a criança, né? E entender. Por isso que a gente está aqui, porque a gente tem que entender a criança e confiar na espiritualidade, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer aqui ainda, Cíntia. Vamos lá. E também ser sensível ao sofrimento dela, né? Eu aqui como quase psicóloga, né? Essa sensibilidade ao sofrimento do outro é importante para que a gente consiga acessá-lo, porque se a gente fica, tipo, né, meio assim, ríspido com ele, não vai adiantar. A questão toda é um sofrimento muito grande, então acolher esse sofrimento e ele vê que você está entendendo que ele está sofrendo, vai fazer a diferença para aquela criança confiar em você e participar efetivamente da evangelização, né? Perfeito. E aí a evangelizadora, nesse momento, ela pega umas gravuras, começa a ilustrar e fala de Jesus, né? Que chamava João e o Tiago, o apóstolo Tiago, para conversar.
quando ela fala o nome de Jesus naquela situação da aulinha lá, a sala pareceu se expandir, segundo eles contam no livro, né? E, inclusive nos olhos espirituais, né? Eles estavam vendo de lá, então é como se a sala se ampliasse de alguma maneira, que também a gente não sabe explicar, mas é um negócio bem bonito, né? E enquanto a evangelizadora contava a história para as crianças, que Jesus andava pela praia, né? A imaginação começa a rolar ali com as crianças, com os evangelizadores, com a evangelizadora que estava lá, e o cérebro, né, de todos ali começam a se iluminar de uma maneira suave. Não consigo nem imaginar essa cena, né? Tipo uma bolinha de luz assim saindo do cérebro. Né? Um painel luminoso ali se tornou, começou a sair substâncias sutis e pequenas pétalas que choviam sobre as crianças, né? E aí todo mundo podia observar aquilo do plano espiritual, e aí isso tornou um clima de harmonia, né, naquele ambiente, que era impressionante. A Aninha até fala, Jesus amado, né? O que aconteceu? Jesus amado. Gente, pensa, ela tá, mas ela tá estagiária, ela nunca viu isso no plano espiritual, então para ela é tudo novidade. Imagine nós tá olhando isso, ia ser mais cara de espanto, né? Demorar um tempo para Porque absorver qualquer outra coisa. qualquer outra coisa, né? E então, e aí, ó, mais uma divisão do capítulo, o nome de Jesus, né? A gente está falando do nome de Jesus. Que a gente não pode ter a verdadeira extensão da repercussão, o que esse nome causa na gente, né? Porque nós aqui, espíritas, já fomos afetados por esse nome em algum momento, né? Só o nome dele já nos afeta. A sua história, né? Não posso nem dizer o que faz na gente. Mas de maneira, e traz lembranças de ainda inconscientes, né? No inconsciente de Jesus, de tudo que ele fez para a gente, do que ele faz para a gente. E o Lúcio fala que, né, que é importante trazer o nome de Jesus para o trabalho, porque sem o evangelho, sem o nome de Jesus, nada faz sentido, né, para a evangelização. E ele fala que ele já viu situações que não foi citado o nome de Jesus, né, na evangelização. É uma loucura, mas pode acontecer, né? E isso é muito lamentável, ele diz, né? E ele Assim, fala, já aconteceu comigo já. Várias vezes. se você não tocar no nome de Jesus. E sei lá, você ficar mais atento. É por isso que a gente está aqui, né? Para a gente poder aprender isso daqui e a gente tomar um pouco mais de consciência na hora de evangelizar. Lembrando que a gente está fazendo isso porque o chefe aí é ele, então a gente tem que seguir o exemplo dele. Mas é comum, não é? Não Teve várias situações lá que eu vi, inclusive, que a coordenadora passava nas salas, aí ela chegou e fez uma reunião e falou, poxa, teve salas que eu não vi falar o tema mesmo evangelização, o que aconteceu? Então, faz parte, né? Somos seres humanos e um falhos. crescimento, nós estamos em crescimento. Não, e o Lúcio não diz como uma coisa ruim, mas ele diz para a gente se atentar, né? Porque se a gente não fala disso, ter consciência disso, né? E ele traz outro dado bem interessante, que acho que eu e o Herbert podemos falar bem disso, né? Da questão das 3 revelações, que a gente vem trabalhando junto aí no 1 ano e meio, e a gente percebe o quanto isso é importante. A gente deu uma aula esse último domingo sobre Moisés, né? E quantas crianças ficaram espantadas e impressionadas, né, sobre aspectos da mediunidade, o quanto isso já vem antes de Jesus, né? Uma coisa fica mais clara, né? Isso, quando você não trata de forma mística, né? Isso, e o quanto isso interligado, explicando as 3 revelações, faz mais sentido num processo de evolução espiritual, né? Até para o não julgar, saber que cada um tem seu tempo, cada povo tem seu tempo, cada pessoa tem seu tempo. Então, e as 3 revelações mostram isso, né? Moisés pouco falou de amor, ele falou mais, olha, só vim avisar que tem um Deus aí, hein, gente? Ó, é um só. Né? Então, esses dados não estão nem desvinculados, né? E nem podem ser trabalhados de maneira individual, porque senão ficou meio sem sentido, né? A importância disso.
Quer completar alguma Ele, coisa? ele fala, não, é só que está no livro, inclusive. Vocês podem acompanhar lá, está na página 78. É necessário considerá-las como três partes de um conjunto perfeito. Eu gostei da forma Uhum. como ele expressou isso, porque às vezes a gente realmente tende a dividir a história. É. Mas, na verdade, uma complementa a outra. Você fazendo uma aula de Moisés e na sequência, você vendo, explicando a chegada de Jesus, você vê como um prepara o terreno do outro. E a mesma coisa Allan Kardec, né, lá na frente. Então, é importante focar, né? A gente definiu, por exemplo, nas nossas aulas, que tudo vai sair da doutrina básica. A gente vai ter vários recursos. A gente tem esses livros, por exemplo, a gente tem outros que vão servir aí de subsídio, mas espera aí, volta lá, onde está na doutrina básica? Né? Tanto que a gente aproveita e já convida vocês, porque dos 3 estudos que nós vamos fazer esse ano, um deles está relacionado justamente à base de tudo isso aqui, que é as apostilas da FEB, a orientação, né, base, a orientador é as apostilas da FEB. Então a gente também vai estudar isso daí lá na frente, o cronograma de aulas, né, Cíntia, mas Não, são a as diretrizes, né? As diretrizes. diretrizes de como fazer. Tem várias, na verdade. Essa a gente escolheu uma, né? Porque a gente está na fase infantil, mas existem até para adolescentes, mais jovens já. Então, tem muito material, né? Vocês conhecem provavelmente já. Só Esse entrar no material site já da FEB que dá é, para baixar tudo de é, graça lá. é tudo de graça. É maravilhoso. Ajuda muito o evangelizador. Então, gente, a gente chegou numa parte do livro que eu acho que é a mais bonita, porque a gente chega, a gente faz a prece, a gente ensina, e aí nessa parte que eles estão brincando, que eles estão fazendo desenhos, que eles estão pintando, né, o que foi falado ali da narrativa do Evangelho, ela coloca uma música para ambientar, uma música de novo aí, gente. E as crianças começam a pintar. E aí entra efetivamente o trabalho da espiritualidade para trabalhar cada indivíduo que está ali, né? E por que eles conseguem fazer isso? Por causa da harmonia propiciada do que foi feito anteriormente, né? Então, as certas interferências dos espíritos responsáveis pelos atendimentos específicos, né? Então, cada criança ali tem uma problemática, tem coisas a serem resolvidas e ampliadas, né? Porque a gente fala muito em problema, mas às vezes não é problema, às vezes é ampliação de consciência, né? O cara já passou por várias, vai ter que ampliar, a gente sabe que a evolução é infinita, né? A gente não para, a hora que a gente chegar lá no tal do espírito perfeito, tem mais umas para frente que não contaram para nós ainda, como que é, né? Então, é isso. Então, as crianças começam a trabalhar ali com a questão do desenho, e tem uma coisa muito bonita que ela faz, que é fazer barquinhos para as crianças levarem para casa, né? Feito de papel colorido, que representam a profissão dos apóstolos que estavam com Jesus naquela hora que ele comenta sobre a parábola do semeador, né? Então, veja, está tudo interligado, né? E a dinâmica é interessante, que assim, a espiritualidade no começo, ela prepara o ambiente da sala e ela também dá um passe coletivo. E agora, nesse momento, ela pratica de novo esse passe coletivo. A música, a evangelizadora coloca a fim de acalmar as crianças para poder começar a encerrar e ir para a prece. Faz todo sentido. Então, não é que a gente vai fazer uma festa na aula de evangelização com música e luzes o tempo todo, mas você realmente vai comedir as coisas para poder aplicar as ferramentas, está aí para ser usado. Então, essa harmonia, né, Cíntia, que é criada, faz com que as crianças também recebam melhor os fluidos que estão sendo aplicados ali, né? Isso mesmo. E aí a gente adentra aí ao finalzinho do capítulo 7, né? Uhum. Que fala dessas harmonias, né? Após o trabalho da evangelização. Que ali, na verdade, acaba a aula, né? Mas Isso. aquelas energias que aconteceram ali naquele momento da evangelização serão utilizadas em desdobramentos
de Presta atividades atenção, da gente. casa espírita. Olha isso, que Presta eu não fazia a atenção que essa menor menina vai ideia. falar. É. Então, essas energias que as crianças e a espiritualidade aconteceu naquele momento, naquela união, né, daquelas pessoas, Produzidas produzidas ou naquela união, né, manipuladas, né? são aproveitadas tanto no plano espiritual quanto no plano físico, né? E ele fala de tesouro imensurável, que essas energias são tesouros imensuráveis. Eu gosto também, Cíntia, que ele fala em desdobradas atividades da casa espírita. Isso, Onde elas são utilizadas? Em desdobradas atividades da casa talvez espírita. na sessão de desobsessão, Né? talvez na fluidoterapia, talvez na assistência social, tanta coisa, né, Fazem na gente? Na diretoria, nos diretor, trabalhadores, nos voluntários, nos espíritos que chegam acompanhados com os irmãos que precisam de ajuda também, que acabam às vezes sendo barrados, como foi lá no capítulo anterior que a gente falou disso. Ele também fala, que a Cíntia falou de material, ó, ele fala assim, eles são utilizados tanto em processo de magnetização, direcionado ao bem-estar orgânico e emocional. Olha que interessante. Ah, mas as crianças tiveram um desajuste orgânico, né? Vamos dizer o nome técnico, lá na hora da aula, por conta de. Então, desajuste não, ajuste. Na verdade, ela estava desajustada e fez o alinhamento, né? É o efeito colateral, né? Daquele tratamento. O Né? remédio. O remédio. Quantos remédios a gente passa, tem que tomar e passar mal com remédio, né? Não Quantos é? que a gente conhece? Mas porque era necessário para desobstruir alguma coisa ali que estava precisando. E aí rearranja e o corpo, né, responde. Isso. Olha só, são usados ainda em sensibilizações, higienização mental dos No ambientes, ou ambiente. seja, por que que quando a gente chega lá no centro, muitas vezes eu tenho essa sensação que dá um alívio aqui na sua têmpora, parece que até o olho fica mais leve, você não quer mais sair dali. Por que será, hein, gente? É isso mesmo. E essa é o esforço, né, da evangelização ali, de estar conectada diretamente às esferas superiores, né? E o quanto isso é importante para casa, para todos os trabalhadores, né? A importância de valorizar a evangelização, como mais para frente a gente vai ver, né? Com evangelização talvez não haja obsessão, né? Ou E não há aproveitando, obsessão. não vai haver, né, no futuro. Isso. A gente, aproveitando que a gente está nesse tema aqui de energia, pode voltar um pouquinho. Então, a gente está aqui nesse tema de energia, e aproveitando que somos de evangelização infanto-juvenil, a alegria com que é conduzida uma aula, né, e com o amor com que é feito todo o trabalho da música, da prece, da história, da imaginação do evangelizador na hora de contar uma história e fazer as crianças perceberem e absorverem o que está sendo falado, me faz lembrar um filme, né? E é um filme que a menininha, ela tem que gritar para gerar energia, né? As crianças têm que gritar para gerar energia através de um susto, e de repente a Bu, que é a menininha que os monstrinhos adotam lá no Monstros S.A., ela dá uma gargalhada tão boa que a energia amplifica de forma imensurável, mas assim, milhões de vezes mais, aí que eles descobrem que é melhor eles fazerem as crianças rirem do que terem susto. Será que não tem alguma coisa a ver aí, não, com o que a gente está falando, né? Não que o susto não funcione energia, mas a capacidade de sorriso é muito maior. Nossa, não dá nem para medir, porque ela acaba explodindo, Ela dando um explode, é curto na verdade. cidade inteira. Uma criancinha só, eles nunca tinham conseguido armazenar tanta energia em uma só tacada, né? Pois E aí a gente entra no capítulo 8, onde acabou a aula. A equipe espiritual ela se reúne após a saída dos participantes encarnados, né? Já os trabalhadores do plano físico, olha só, mais uma vez, os espíritos lá todos organizados.
Os do plano físico estavam em animada conversação, embora pouco vinculada aos objetivos superiores do trabalho. Eram assuntos diversos, alguns com carinho e entusiasmo, outros com insegurança e preocupação, na maioria das vezes consequências, muito mais da invigilância que da experiência doutrinária. As suas dúvidas e as suas inseguranças estão relacionadas talvez à prática, à falta da prática evangélica no seu dia a dia, no lar, né? Logo, chegou-se ao grupo o coordenador encarnado da tarefa, com atitude respeitosa, chamando-nos à vibração da prece final em conjunto. Importante fazer isso. Acabou o trabalho, não é cada um pegar sua malinha e ir embora, né? Reúnam-se para que possamos finalizar como um mando figurino, né? Percebemos que nesse momento, relatam o autor, os técnicos responsáveis pelo passe aproximam-se dos trabalhadores em concentração impecável para ministrar o auxílio. O efeito foi extraordinário em suas vibrações mentais. Após o passe, o coordenador espiritual chamou a equipe responsável pelo acompanhamento dos evangelizadores para dar instruções. Olha que interessante, né, Herbert? Porque a lei, depois que os encarnados forem embora, os desencarnados continuam trabalhando. E ainda fazendo reunião e ainda definindo diretrizes, né? Porque eles vão falar dos evangelizadores agora, né? As Exatamente. crianças já acabou, agora eles vão falar dos evangelizadores, os trabalhadores mesmo, né? E Marcos pede permissão para uma intercessão no caso de Lúcia. Senhor Aureliano, diz ele, peço permissão à carinhosa intercessão no caso da nossa Lúcia. Como sabe, nobre amigo, Lúcia, uma das nossas evangelizadoras, está passando por momentos difíceis em família e temo por seu equilíbrio. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? A nossa prática diária do evangelho e a nossa vida cotidiana, ela tem todo reflexo no nosso trabalho de evangelizador. E a tarefa, ela sofre com a sua desorganização emocional, se a gente não tiver equilibrado. Como eles estão em desequilíbrio, ela acha que não é merecedora desse trabalho, né? Então, aí a espiritualidade vai ter que intervir para ajudá-la nesse processo, né? Devido à briga com o irmão, que se vinculou a situações menos infelizes, acaba atingindo diretamente a Lúcia, que também fica desequilibrada com essa situação, né? O que aconteceu? O pai dela faleceu também em 8 meses, né? 8 meses atrás, na história aí. E aí começa a dar essa situação com o irmão, né? Eles passam por situações de dificuldade, né? De relacionamento, o irmão tá com más companhias espirituais, vamos dizer assim, né? E a Lúcia tem pouca resistência, né? No que diz respeito ao autocontrole. Então, ela acaba tendo dificuldades, os espíritos acabam tendo dificuldade para auxiliá-la nesse processo, né? Em toda essa situação, acaba causando um desequilíbrio ali, e é o que a espiritualidade vai tentar ajudá-los nesse processo aí. Ela não está com crise de nervos, na verdade, né? Na verdade, a Lúcia tem uma crise de nervos por ter discutido com o irmão, por ter discutido com o irmão, que acabou se envolvendo com situações mais difíceis. E o fato... Atrapalha no culto do evangelho no lar, né? Então, o fato é que o desânimo acaba afetando o seu coração, né, o coração da Lúcia, e isso, né, se julga indigna da responsabilidade que tem com as crianças. Olha só, ela tem um problema na casa do irmão, né, e ela acaba atrapalhando na hora de atuar como evangelizadora. Então, veja como o nosso ambiente familiar influencia diretamente no nosso trabalho, tanto evangelizador como outros trabalhos também, qualquer um, né? Que aqui a gente está tratando do centro espírita pontualmente, né? Mas a gente sabe que as coisas não se desvinculam, né? Elas trabalham juntos. O equilíbrio emocional, né? O equilíbrio familiar. Então, assim, muitas pessoas já, eu tenho dificuldade de ler o evangelho no lar. Só eu leio em casa. As pessoas
não me acompanham. Então, isso começou a gerar dúvidas dentro da Lúcia, né? E isso atrapalha a evangelização dela lá no centro. Então, e aí o Marcos, que é o mentor dela, que está acompanhando, né, a Lúcia nesse processo, pede ajuda para o Lúcio e para a Aninha, né, e para o... É o Bezerra ou é o... Agora fiquei na dúvida. Não, o Bezerra aparece mais na frente. Mais na frente, São Aureliano, a é o Aureliano que chefe do está, é grupo verdade. ali, Isso, a o Aureliano. coordenador. Então, e aí eles são convidados, né, a acompanhar o caso da Lúcia e vão até a casa deles, né, para melhores informações. Então, eles vão buscar informações sobre o que exatamente está acontecendo, né, naquela casa, na casa da Lúcia. E os dois aproveitam o tempo que antecede, olha que interessante, eles já estão pensando na próxima tarefa, né, eles estão usando o tempo entre o fim do trabalho na casa espírita e a reunião na colônia espiritual que eles vão ter logo a seguir, que a gente vai ver nos próximos capítulos. Então Perfeito. é isso, gente. A gente vai. É esse o finalzinho aí do nosso capítulo 8, né? Que nos prepara 7, para 8, adentrar, né? que nos prepara para adentrar aí a casa da Lúcia, a situação dela e tudo que vai acontecer aí nos próximos capítulos. E os novos desenrolares dessas tramas que agora viram uma novela. Muito legal, Uma né? novela. Isso mesmo, é uma novela. Praticamente, quem gosta de novela, larga a televisão e vem para cá. Assiste aqui a nossa E o final sempre é muito novela. mais surpreendente que novela, né? Porque novela, a gente Olha, assiste uma série no Netflix, a gente sabe, vai acontecer isso, vai acontecer isso, é que acontece, a gente já sabe. Gente, é isso, a gente queria trazer para vocês justamente. essa gravação aí para vocês acompanharem aí, né? Que não tinha... acabou se Acabou perdendo, né? faltando, Acabou acabou faltando. falhando, né? Mas eu acho que já dá para vocês terem uma ideia e acompanhar as outras gravações também que a gente fez aí dos outros capítulos. Perfeito, a gente espera ter contribuído bastante. Sigam a gente no canal, curtam o nosso canal, participem, a gente está à disposição e abertos a receber evangelizadores, pais, esse estudo para que a gente possa entender melhor as nossas crianças e poder contribuir melhor com elas aí, da forma que Jesus nos orienta, né? Sim, sim. E é importante salientar que esse trabalho desses livros, a gente está utilizando o nosso conhecimento, né, tecnológico, de facilidade de falar um pouquinho, o Herbert mais que eu na câmera, mas para ajudar as casas espíritas, né, até estudarem esse livro com seus evangelizadores, eu acho que é importante reforçar isso, né, Herbert? Porque a espiritualidade trouxe isso para divulgar, né? Então, esse é mais um Exato. canal de divulgação. Tem um monte de gente estudando esse livro, né, em outras casas, mas a gente sabe que vão comendo pelas beiradas aí, a gente chega ao maior número de pessoas possíveis, né? E nos encontros é bem mais produtivo, a gente está repondo aqui, na verdade, um encontro que aconteceu porque é a troca de experiências. Então, são pessoas que voluntariamente compartilham o que vivenciaram nas suas salas, ou que vivenciam, né? E a gente acaba tendo essa simbiose, né? Com essas pessoas de ideias. É muito importante porque esse Brasil é grande e eu tenho certeza que o alcance da tecnologia nos faz ter visões muito diversas, mas do mesmo tema, né? Que é o evangelizando. A gente está aqui preocupado em fazer algo para que a gente possa fazer uma entrega boa na aula para eles, que eles recebam o melhor que a gente puder dar. Se o melhor que eu puder dar é pouco, é melhor do que nada. Então, vamos pensar em fazer alguma coisa nesse sentido. Você falou disso, eu lembrei, eu estava ouvindo o Mildinho ontem, 236, para quem acompanha aí, quem não conhece, Mildinho Uberaba fazendo propaganda também do nosso parceiro lá, né, parceiro espiritual, também divulga, e ele estava falando exatamente isso, sobre evangelização, esse capítulo fala muito de evangelização, e ele fala que a gente tem três coisas para olhar se a gente fez o trabalho corretamente, né? Ele fala se a gente deu 100% daquilo que a gente já tem para o outro.
a gente tem, não tem que fazer mais do que a gente tem, porque é impossível. Tipo, eu não consigo dar o que Jesus dá, ele fala no vídeo, né? Mas eu consigo dar o meu 100% de alguma coisa. Então, se esse 100% foi dado, fique tranquilo, porque ainda tem a vontade do outro, que é o que a gente falou aqui, né? Vontade do outro espírito, que vai ter ou não acesso ao que você está falando para ele, né? E tem a vontade de Deus, porque se Deus não quiser, nada vai para frente. Não. Sabe aquela coisa quando não vai, e aí você fala, ai, não deu certo porque Deus não quis. Então, se você fez essas duas observações, eu dei meu 100%, o outro deu 100% e não deu, é porque não era a hora. Não era a hora de acontecer. Eu achei tão bonito isso, vale a pena pensar sobre isso, e até ele fala muito dessa questão, que o evangelizador tem muita necessidade de resultado. E não é assim que funcionam as coisas, né? Porque tem esses 3 fatores. Eu, o outro, né? Pode ser que eu fale, eu não dei meu 100%, eu dei 50%. Pode ser que tenha sido eu que travei o sistema aí, né? Travei a engrenagem. Então, é uma coisa a se pensar, vale a pena. Quem não conhece, vale a pena dar uma olhada lá, que é muito conteúdo bom. Perfeito. Fazer nossa prece Encerremos com a final. prece? Vamos lá. Bora? Você manda aí. Vai lá você. Eu já falei muito hoje. Pode deixar. Falou bastante, mas falou bem. E falou de Jesus. Muito bom. Que agora, nesse momento, então, a gente mentaliza ele. Vamos trazer, então, essa sensibilidade ensinada aqui pelos espíritos de Lúcio de Abreu, Peninha e toda a equipe do livro, né? E agradecemos por sermos agraciados por essa obra, por esse estudo e por essa oportunidade de compartilhar com nossos irmãos, evangelizadores ou não, ou que se interessem pelo assunto. Agradecemos por nos abençoar em nossas casas, em nossos trabalhos, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, todos que estão, envolvidos na causa. Pedimos aqui forças para continuar com esse trabalho e poder trazer cada vez mais ensinamentos e compartilhar nossa experiência com todos os amigos. Pedimos a proteção às nossas crianças, que eles possam estar receptivos ao nosso ensinamento e que possamos nos conectar a eles, de forma também a aprendermos, que antes de mais nada, somos apenas discípulos de Deus, né? E assim, então, encerramos com a oração do Mestre Jesus, a fim de elevarmos ainda mais o nosso espírito e a nossa vibração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Bom, Até. valeu, tchau. Tchau.